Olá! Mamãe Trevo na área hoje, trazendo aí um assunto que é de extrema importância, que eu lembro que quando eu descobri que eu ia passar por esse momento, eu fui atrás de informação, de imagens, que pudesse me ajudar a me preparar um pouco para esse momento que é super delicado, que é o momento da UTI neonatal com bebês prematuros. Eu acho importante a gente ir trocando informação porque isso exige muito mais um controle emocional do que qualquer outra coisa. No momento que a gente vê ali o nosso bebezinho tão fragilizado, tão pequenininho, é uma situação que a gente nunca vivenciou na vida. A maioria das mães de primeira viagem e daqui a um pouco já naquele momento de primeira viagem se deparar com uma situação tão delicada do nosso filho. Então eu vim aqui trazer um pouquinho que eu passei lá na UTI neonatal, como eu encarei tudo isso, tentar trazer um pouco de informação, vou colocar aí algumas imagens para vocês verem qual era o tamanho aí deles naquele período. Tá? E espero que eu consiga ajudar um pouquinho aí vocês a se encorajarem para passar por esse momento, que não é um momento fácil, mas que nós mães a gente se prepara, mães e pais, né, para passar por esse momento e dar tudo certo. Graças a Deus, comigo deu tudo certo. É essa positividade aí que eu espero poder transmitir para vocês. Então vamos lá, vamos comigo. Quem ainda não se inscreveu no canal, já vai lá, corre lá, se inscreve, tá? Vamos estar junto aí nesses próximos vídeos. Clica no sininho para poder receber as notificações. E comentem aí o que vocês quiserem. Se vocês tiverem dúvidas, vão comentando e a gente vai conversando, tá bom? Vamos comigo então? Então, quando eu descobri que eu estava grávida de quadrigêmeos, a partir daí, eu conversando com a minha doutora, eu já entendi que eles iriam sim para a UTI, que eles nasceriam prematuros, não teria como eles nascerem num tempo normal de gestação. Então, eu fui me trabalhando para eu segurar o máximo de tempo possível para que eles pudessem amadurecer mais dentro do meu útero. Então, quanto mais tempo eu segurasse para eles nascerem, melhor. Então foi aí que passei aí por esse momento de repouso absoluto. Tem um outro vídeo, o vídeo anterior aí eu tô falando exatamente sobre isso, depois eu coloco o link aqui pra vocês, tá? Que é sobre repouso absoluto, como que foi e a experiência que foi passar mais de 2 meses em repouso. Mas esse repouso foi justamente para que eu conseguisse fazer com que o momento do nascimento deles fosse o mais tarde possível, que eles acabaram então vindo com 33 semanas. E aí eles já tinham passado, acho que por uma fase inicial, assim, que é a mais complicada, onde eles ainda não estão bem formados e correm um risco maior de vida. Com 33 semanas eles ainda não estavam 100% formados, mas eles já tinham passado das 30 semanas ali, que é o período mais crítico. Então, bom, primeira vitória alcançada, né? Chegamos nas 33 semanas. Então a Antonella nasceu com 1,940 kg. Ela nasceu com um peso super bom, assim, todo mundo ficou bem admirado, porque ela já estava com quase 2 quilos, imagina, isso é bem difícil para uma gestação de quadrigêmeos. O Nicolas, que foi o primeiro a nascer, ele nasceu com 1,635 kg, então depois veio a Antonella com 940, depois veio a Sofia com 1,580 kg, e a Mana Valentina, menorzinha, ela nasceu com 1,395 kg. Então eu tive aí a menor de 1,395 e a maior de 1,940. Qual é a meta no momento que os bebês vão para a UTI neonatal? Depende muito do estado de saúde deles. No caso dos meus, eles nasceram numa boa condição de saúde. Teve algumas situações assim específicas, mas em geral eles estavam super bem. E eles precisavam principalmente ganhar peso. Era a principal meta, ganhar peso. E aí eles teriam a alta da UTI neonatal quando eles alcançassem os 2 quilos. Né? Claro que isso varia muito de bebê para bebê. Varia muito do tempo que eles nasceram, do peso que eles nasceram e qual a condição de saúde deles. Tá? Vou dar então mais ou menos a ideia de como foi aí com os meus 4, o que cada um deles apresentaram e quero também falar um pouquinho da rotina. O Nicolas, quando ele nasceu, ele precisou de auxílio de uma reanimação que eles chamam de baby puff na sala do parto. Eu não fiquei sabendo, fiquei sabendo disso depois, né, porque enfim eu tava ali no processo do parto e não tava acompanhando ali de perto. Mas ficou tudo super bem, assim, não foi algo que me assustou, justamente porque quando eu fiquei sabendo, já tinha passado, já estava tudo estável. Então, o Nicolas,
Ele nasceu com 1,635, foi direto para UTI, teve só essa questão aí da reanimação, que foi de sucesso total. Depois de uns 15 dias aproximadamente, onde nos últimos dias ele vinha apresentando um pouco de vômito e sangue nas fezes, aí ele teve então um diagnóstico da APLV, que tem outro videozinho aí que eu tô falando sobre isso pra vocês, eu deixo o link aí abaixo também. E além disso, ele precisava só pegar peso. De resto, assim, foi tudo super bem, precisou chegar aí nos 2 quilos para receber alta, e esses 2 quilos ele atingiu com 23 dias. Então, depois de 23 dias, ele já conseguiu receber alta e ir para casa. Esse tempo de internação foi para ele, para Sofia e para Antonella. Tá? A Antonella chegou nos 2 quilos um pouco antes, mas os 3 tiveram alta juntos, Antonella, Nicolas e Sofia. Por último ficou a Mana, a Valentina, que ela nasceu menorzinha, com um pezinho menor, então ela precisou ficar aí mais uns dias, deu em média de mais 6 dias aí, depois que os manos receberam alta, para ela conseguir então chegar nos 2 quilos e receber a alta dela. A Antonella não teve intercorrência nenhuma, nasceu super bem, porém durante a internação, com exames que eles fazem, que é exames de rotina, eles verificaram que ela tem um sopro cardíaco, é um sopro no coração. Eles me explicaram como é que funciona. Aquele soprinho ali às vezes é somente em função do desenvolvimento deles, que ele ainda não fechou, mas provavelmente seja pelo tempo que ela tinha que ainda não tinha fechado. Quando que a gente vai saber se isso pode ser algum probleminha ou não? Somente após os 6 meses, que aí sim eu vou ter que levar ela no médico para verificar, fazer um novo exame e ver se já fechou, se já tá tudo regularizado, tudo normalzinho. A Antonella e a Sofia tiveram essa mesma questão aí do sopro, tá? Mas o que chamou mais atenção foi o da Antonella. Depois das duas teve a questão da fototerapia, que é em função da icterícia, né, que é o famoso amarelão, que quem teve foi a Sofia e a Valentina. Aí elas ficaram na fototerapia durante aproximadamente uns 6 dias para se recuperarem bem do amarelão. E bem tranquilo, normal. Normalmente eles fazem assim, fica 5 dias, e aí se continuar com o amarelão, fica mais 5, e se continuar, fica mais 5. Elas precisaram só daquele primeiro período ali de sessão de fototerapia e reagiram super bem. Que não é uma coisa grave, né, gente? Isso é comum, é muito... Parece que é 60% dos bebês que nascem tem essa característica aí na UTI neonatal, tá? Que aparece o amarelão e tem que fazer a fototerapia. Além disso, então, a Valentina, quando ela nasceu, ela precisou do CPAP nasal já na sala do parto, porque ela estava com muita dificuldade respiratória, mas daí já apresentou uma melhora na corzinha dela e ficou tudo certo. Bom, isso aí eu quis mostrar para vocês assim como é que estava mais ou menos o cenário de saúde deles no momento que eles nasceram e durante a internação, para vocês entenderem também como que foi esse momento de vivência aí na UTI neonatal minha com eles, né? Porque eu acho que também muda muito dependendo do grau de dificuldade, enfim, de cada bebê, né? É lógico que um bebezinho daquele tamanho daqui a pouco tem que passar por uma cirurgia. A cirurgia pode ser super simples, mas a gente fica realmente com o coração na mão. E eu não precisei passar por essas situações com eles, teve algumas situações que eu passei, outras não, né? Então foi mais ou menos esse cenário aí que eu coloquei pra vocês. Então, o que é comum, assim, o bebê usar quando ele é prematuro e tá nesse momento aí na UTI, é um piquezinho. Eles têm que usar um piquezinho no bracinho deles, que é para alimentação. Enquanto eles ainda não passaram para alimentação por sonda, eles ficam com o pique. Depois tem a sondinha, que é para eles receberem o mamazinho deles pela sonda. E tem também o CPAP, que é para colocar no narizinho e ajudar eles na respiração. Esses 3 eles usaram, cada um usou tempos diferentes conforme a sua necessidade, né? E aí com o tempo eles foram evoluindo e aí foi sendo possível retirar o pique, retirar a sonda, foram para mamadeira ou para o copinho, iniciaram um mamazinho no peito. Então, mamar no peito, eles tinham que atingir o peso de 1,8 kg, se eu não me engano. Eu não tenho bem certeza
para dizer para vocês assim qual foi o critério do peso, mas eu lembro que tinha um peso mínimo que eles tiveram que atingir para daí iniciar o mamar no peito. Claro que tem outros critérios que envolvem que eles vão avaliando, e aí é só o pediatra mesmo, o médico que estiver lá analisando, que vai poder dizer para vocês quando que vai iniciar o mamar no peito ou não. Com eles foi assim, foi gradativo. Primeiro começou a Antonella, e aí depois foi o Nicolas, e por último foi a Sofia e a Valentina. Então foi mais ou menos assim nessa ordem. Falando um pouquinho para vocês então sobre a rotina da UTI neonatal, porque eles têm horário para tudo, assim, eles têm o horário do banho, eles têm horários dos mamás, dependendo se mama de 3 em 3 horas ou se mama de 2 em 2 horas, aí eles têm a troca de plantão deles, e aí a gente tem que ir acompanhando essa rotina deles. O banho, eles costumavam sempre dar às 8 da manhã, depois tinham mamar às 9, aí de 3 em 3 horas. Então, ao meio-dia outro mamar, às 15 horas da tarde outro mamar, às 18 outro. O horário da troca de plantão deles era se eu não me engano, era entre 7 e 8 horas da manhã, aí do meio-dia e meia a 1h30. E eu posso estar errada aí em questão de meia hora, e isso depende de cada hospital também, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia de como que daí eu me organizava nesses períodos. E aí depois era a partir das 18h30 que tinha a troca de plantão. Bom, então o que eu fazia? Na primeira semana eu ainda estava internada, né? Como eu tinha ficado em repouso absoluto, eu não consegui ter a alta depois de 2, 3 dias, como normalmente as mães têm, porque eu não tinha condição física para ter a alta. Então eu fiquei aí 9 dias aproximadamente internada após o nascimento deles, onde todos os dias da manhã eu me acordava, eu ia na medela, tirava leite, que tinha ali um lugarzinho para tirar leite, e depois eu ia para a UTI ali com eles. Depois, durante o dia, eu voltava, tirava mais leite, ia almoçar, e assim eu ia fazendo ali dentro do hospital mesmo. Só que tudo isso eu precisava fazer de cadeira de rodas, porque eu não tinha condição física, eu estava muito fraca, então eu dependia ou de algum acompanhante que estava ali comigo para me levar, ou as meninas mesmo, técnicas de enfermagem, me levavam na UTI. Esse momento foi um momento muito difícil, porque eu precisava da minha recuperação, eu precisava estar 100% naquele momento e eu não estava, não tinha como eu estar 100%, então eu procurei dar o melhor de mim, sempre que eu podia eu estava ali com eles. Também não tinha muito o que eu fazer naquele momento, porque eu não estava conseguindo dar mamar no peito, então eu procurava mais dar aquele canguru, que é extremamente importante para eles, e me fortalecia demais também. No momento que eu dava o canguruzinho para eles, o canguru é quando tu pega o bebezinho prematuro e coloca ele em contato com a tua pele. Então tu abre o aventalzinho e coloca ele direto aqui e faz um canguruzinho assim com ele para poder passar esse calor de mãe para filho. É uma sensação maravilhosa. No dia que eu soube que eu já ia poder fazer o canguru, me pegou muito de surpresa. Foi muito cedo, eu lembro que eu me emocionei muito, porque era uma sensação que eu queria muito ter vivenciado já na sala de parto, de pegar eles, e eu não pude pegar. Eu consegui ver eles no parto, mas não pude pegar no colo. Então seria o primeiro momento que eu ia pegar eles, né? Por mais que antes eu conseguia colocar uma mão, fazer um carinho, mas eu não podia dar colo. Então eu fiz aquele canguru, e a partir dali, sempre que eu conseguia estar ali com eles, eu ia fazendo. Bom, eram 4, né? Então eu tinha que me revezar. À medida que eles iam liberando, mais 1, mais 2, que eu podia ir dando colo, eu ia revezando. Então de manhã eu dava colinho para 2, de tarde para mais 2, assim eu ia fazendo para que todos eles pudessem ter aí esse contato comigo, esse momento assim de conexão. Bom, aí eu recebi alta, e aí quando eu recebi alta, eu lembro bem assim que foi a minha comadre, a Rochelle, foi lá me buscar para me levar para casa. E as mães sempre falavam, né, da dificuldade de chegar em casa sem o bebê, daquele momento ali que eu acho que é um dos momentos mais difíceis para os pais, quando tem que sair do hospital, deixar o seu bebê no hospital e chegar em casa sem eles. Eu tinha uma vantagem, que durante toda a minha gestação eu já me preparei para isso, porque eu sabia que isso ia acontecer, diferente de uma mãe que recém ganha um bebê, que não está preparada para aquilo e fica sabendo que ele vai ter que ficar na UTI, enfim.
Eu sabia que aquilo ia acontecer. Só que eu também tive uma desvantagem, que foi o tempo que eu fiquei em isolamento lá no repouso, no hospital, onde tudo acontecia na rua e eu já estava mais de 2 meses sem enxergar a luz do sol, né? E aí eu cheguei em casa, eu não estava com eles, eu dormi sem conseguir dormir direito, para daí no outro dia me acordar cedo e depender de alguém para me levar para o hospital e ficar com eles. A minha vida então passou a ser nessa rotina, assim. Eu saía de casa ali por volta de 8 horas, aí eu chegava no hospital para dar um mamazinho, né? Dava um mamar no peito para quem poderia receber naquele momento, naquele dia, né? Porque não eram todos ainda que estavam liberados. Então, normalmente era para Antonella ali no início, depois fui dando um pouco para cada um. Dava um mamar no peito, dava colo para quem não podia receber o mamar no peito. E assim eu ia fazendo. Quem tinha recebido mamar no peito de manhã, não recebia de tarde e vice-versa. Tentava dar para 2 de uma vez só, depois eu consegui ir desenvolvendo nesse momento aí o mamazinho para 2 e 2, né? E aí eu passava o dia inteiro, então, lá na UTI, chegava à noite, dava o último mamar, que era das 6 horas, ia na medela, tirava mais um pouquinho de leite e ia para casa. Isso eu fazia todos os dias, até o momento da alta deles. Essa rotina de idas e vindas aí era bem complicada porque eu ainda não estava podendo dirigir, ainda não estava independente para ir e vir, então eu sempre precisava de alguém, até porque se eu fosse de alguma outra condução, para mim era muito difícil por causa da minha locomoção. Então normalmente era alguém que me levava até ali, muitas vezes o meu irmão foi, me levou, aí ele descia, me levava de cadeira de rodas até lá em cima, aí ele ia trabalhar. Aí eu passava o dia inteiro ali com a cadeira de rodas, me auxiliando, e aí depois ele ia lá em cima e me buscava com a cadeira de rodas e eu ia para casa. E assim eu ia. Um momento muito difícil para mim, assim, por causa dessa dependência, né? Isso para mim, independente da pessoa que estava me ajudando, me travava muito, porque eu precisava de agilidade para resolver as coisas, e inclusive para eles ali dentro dessa linha da UTI, eu me cansava muito, então às vezes eu queria ficar ali de pé do lado da incubadora, não podia, tinha que sentar. Então foi um momento de limitação assim bem difícil. Mas em geral fui melhorando com o tempo, depois acho que de uns 10 dias, não me lembro bem, eu larguei a cadeira de rodas. Em geral eu consegui superar assim esses momentos mais difíceis. Eu acho que foi uma lição muito grande assim, que eu tive com relação à vida, de ver tantos bebezinhos ali tão frágeis, mas ao mesmo tempo isso nos fortalece para todo o resto que vem pela frente, né? E eu já vim num trabalho assim me fortalecendo desde antes, né? No momento da gestação, que também não foi um momento fácil. Então acho que tudo acaba sendo, de certa forma, uma preparação. Chegou num momento ali que estava chegando já próximo da alta deles, e aí eu percebi que teriam os 3, Antonella, Nicolas e Sofia, receberiam alta e a Valentina ficaria ali. Mais um desafio, né? Mais um grande desafio, porque não basta ter um bebê na UTI. Imagina 4, onde 3 ficariam em casa precisando muito de mim, precisando que eu tivesse ali dando atenção, dando carinho e me adaptando com a rotina de casa, e um outro, apenas um, ficar na UTI neonatal. Aí me pergunta, né, o que tu mais sentiu com relação a Valentina ter ficado no hospital? Gente, eu juro que não foi o fato de idas e vindas, não foi o fato de ter que me dividir, mas no momento que eu fiquei sabendo que os 3 iriam para casa e um deles só ficaria para trás, digamos assim, eu tive um sentimento tão doloroso de imaginar que aquele ali, que é a Valentina, ainda teria que ficar uns dias e seria o primeiro momento que ela seria separada dos manos. Ela teve que ficar então mais uma semana no hospital e os 3 manos em casa, e eu também precisando dar mais atenção em casa do que no hospital, porque no hospital tinham todos os técnicos que estavam lá. Eu não tinha muita coisa a fazer naquele momento ali, a não ser, é lógico, dar todo o meu amor e carinho para ela, mas além disso eu não tinha. E já os 3 em casa, não, eu precisava entrar com eles para a rotina, eu precisava dar mamar, eles estavam dependendo de mim para se alimentar,
para as trocas de fraldas, para tudo, para qualquer possibilidade de intercorrência que não aconteceu, graças a Deus, eu pudesse estar ali com eles e pudesse resolver naquele momento. Então eu tive que fazer isso, eu tive que me trabalhar e entender que agora, naquele momento, o meu papel era me dedicar para aqueles 3. Então todos os dias eu ia no hospital, ficava um pouco com a Valentina, mas a maior parte do tempo eu ficava com os 3 em casa, para que eu conseguisse dar conta de toda essa responsabilidade aí. Aí uma semana depois, a Valentina recebeu alta, todos eles assim foram se desenvolvendo muito bem a cada dia, eu só tinha notícia boa, isso era uma coisa que me dava muita força diariamente, porque por mais que tiveram aqueles detalhezinhos que eu comentei com vocês, Nicolas com a PLV, sopro no coração, a questão da fototerapia, tudo isso, se for analisar, é mínimo, porque tu até pode ter um impacto inicial, mas no momento que tu entende e que tu vai atrás de informação, tu percebe que não são coisas graves, que poderia ter sido muito mais complicado. Então, uma semana depois que eles foram para casa, a Valentina também recebeu alta. Aí no momento que eles chegaram em casa, que eu tava com os 4 lá em casa, então a gente passou por uma outra parte aí do bebê prematuro, que é quando eles saem dos cuidados dos enfermeiros e técnicos e estão totalmente sobre a tua responsabilidade. Então ali era um momento que eu precisava ter muita atenção, porque eu sabia que a saúde deles era extremamente frágil e com uma fragilidade muito maior do que um bebê nascido a termo, porque eles tinham uma imunidade muito mais baixa e muito mais facilidade de adquirir qualquer probleminha. Como eram 4, eu precisava muito da ajuda das pessoas, então eu tinha que cuidar muito com relação ao contato das pessoas com eles, de quem ia me ajudar, para poder ter a higienização necessária, para que não pudesse ter maiores problemas. Esse cuidado maior foi aí mais nos 2, 3 primeiros meses de vida deles, onde eles ainda estavam mais frágeis, e aí depois, graças a Deus, tudo vai amenizando, né? Mas esse período inicial, até o 3º mês de vida, é o período mais crítico e é o mais difícil para a mãe também. Dentro desses 3 meses, teve uma intercorrência com a Antonella, onde a Antonella precisou ficar internada. Então eles já tinham recebido os 4 altas, já estavam em casa, a Antonella teve febre, ela teve febre no turno da manhã e essa febre foi persistindo durante o dia, então eu tive que levar ela pro hospital. E aí lá foi a minha grande surpresa, onde eles disseram que por ela ser prematura, o motivo de ela ter tido febre já fazia com que ela precisasse ficar 7 dias internada no hospital, que dificilmente ela teria alta antes disso. E, de fato, eu fiquei 7 dias com ela no hospital e tive que deixar os outros 3 em casa. Então foi mais um momento de uma dificuldade muito grande e que eu posso dizer o seguinte para vocês. Foi mais um momento muito difícil de eu imaginar que eu teria que deixar 3 prematuros em casa, sem poder estar ali junto, acompanhando o dia a dia e ficar só com a Antonella no hospital. Passei em torno de 7 dias, então, né, com ela no hospital e ia recebendo informação da minha mãe de como é que estava lá em casa e uma vez ou outra eu conseguia dar um pulo em casa para ver como é que eles estavam. Eu tentava ir uma vez ao dia, nem sempre era possível. Mas o que eu deixo aqui nesse momento como mensagem para quem for passar por isso, para as mães, para os pais que estiverem passando por algo parecido? Existe 2 tipos de sentimento. Um sentimento de revolta ou o sentimento de aceitação. Naquele momento eu aceitei que o melhor que eu poderia fazer era dar atenção para a Antonella, porque eu não teria como estar nos 2 lugares ao mesmo tempo e quem estava precisando de mim naquele momento era a Antonella. Então não ia adiantar eu ficar me revoltando com o fato de que eu queria estar com os 3 em casa e que eu não podia e como é que isso estava acontecendo, que isso era injusto, enfim. Não, eu procurei trabalhar no sentido de que naquele momento eu tinha que estar forte, eu tinha que estar bem, porque eu tinha que ajudar a minha filha Antonella, que é quem estava precisando mais da minha atenção naquele momento. Por incrível que pareça, parece que quando tu tem esse tipo de mentalidade, as coisas vão também conspirando a favor. Então, a minha mensagem nesse momento para encarar o momento de prematuridade do bebê é muita força e muita fé, para que se entenda que aquela situação não está acontecendo por acaso e o teu papel agora é ser forte. O teu papel não é se sentir na obrigação de fazer
tudo e fazer o que tu não tem condições de fazer. O teu papel é fazer o que tá ao teu alcance da melhor forma possível. Que no fim tudo vai dar certo, as coisas vão se resolvendo. Quando vê, já passou essa fase mais difícil, eles já estão desenvolvidos e passa rápido, é impressionante como passa rápido. Ok? Então, gente, espero ter conseguido trazer aí um pouco de conteúdo sobre esse assunto aí da prematuridade, que é um assunto tão importante, tão delicado, tá? Se tiverem alguma dúvida, vão colocando aí nos comentários. Espero que vocês tenham de fato gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, vão lá, se inscreve no canal. E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.